do Espírito Santo. Amém, eu recebo. Aleluia. Hoje a gente vai continuar a nossa série, né? E nós já ministramos sobre meditação, o pastor ministrou, nós ministramos, o pastor Vitor ministrou, né? Meditação. E hoje nós vamos entrar, continuando na nossa série das disciplinas espirituais, nós vamos entrar hoje num tema muito importante, muito necessário para mim e para a sua vida, chamado jejum. Amém, gente? Todo mundo gosta de fazer jejum, né? Amém? É de Deus, né? E já tem um tempo que nós estamos pesquisando, ouvindo, estudando a respeito do jejum. Eu e a Eunice particularmente, né? A Eunice ministrou hoje de manhã sobre jejum. E estou fazendo a primeira ministração. Domingo que vem nós vamos ainda fazer uma próxima ministração sobre jejum. E aí nós vamos lançar um jejum para toda a igreja. Então, olha para o seu irmãozinho aí que está do seu lado, a sua irmãzinha, e fala para ele, fica ligado. Um tempo de consagração vem aí. Então, assim, nós vamos ser convocados, enquanto igreja, a um tempo onde nós vamos para o mais profundo. Nós cantamos isso aqui hoje, né? Nós cantamos sobre uma profundidade que existe de Deus para mim e para você. Mas existem alguns lugares que eu e você precisamos acessar para que nós possamos experimentar dessa profundidade de Deus. E se tem um instrumento que Deus utiliza para nos levar para mais profundo, este instrumento se chama jejum. Ô, gente, pelo amor de Deus, vocês não têm noção quanta coisa eu tenho aprendido com Deus nesses últimos dias, estudando, lendo, orando e perguntando ao Espírito de Deus a respeito do jejum, quanta coisa nova. E como eu tenho descoberto a cada dia que este é um tempo muito profético e propício para a igreja jejuar. É hora de nós nos vestirmos, de fato, de vestes de santidade. A Bíblia chama de panos de saco, né? Jejum significa arrependimento, retorno ao coração do Pai. E nós nos voltarmos para alguns lugares perdidos. E quanto eu tenho descoberto isso em mim, Érica? O quanto eu preciso voltar para alguns lugares. É um tempo de retorno. Isso é profético, eu quero que você entenda isso, em nome de Jesus. Esse é um tempo de retorno para a igreja de Cristo. É um tempo em que nós precisamos retornar. Talvez você seja mais santo do que eu. Talvez você não tenha retornos para fazer na sua vida, mas eu tenho descoberto que eu tenho muitos retornos para fazer. E é com muito temor, né, com muito tremor diante de Deus que eu quero compartilhar isso com você hoje. O texto está em Lucas, um dos textos que nós vamos meditar, Lucas capítulo 5, versículos 33 a 38. Né, nós vamos colocar o texto aí, por favor, vamos ler juntos esse texto. Mas antes de ler esse texto, eu queria compartilhar algo com vocês. Eu estou escrevendo um livro, né? Não sei se eu já falei isso de altar, né? Mas muitas pessoas sabem disso, um livro de meditações. E essa semana eu estava digitando algumas meditações que Deus já tinha me dado. E um dia à noite eu digitei várias ministrações pequenas, curtas, fui dormir. No dia seguinte eu acordei, na hora que eu liguei o computador, adivinha? Tinha apagado, né? Uma parte se perdeu. E quando uma parte se perde de um trabalho que a gente já fez, já realizou, no início a gente se sente como, gente? A gente fica bravo, né? Eu falei, não é possível, fui acordar o Pedro. Pedro, meu filho, né? O computador é ele que mexe, né? E ele falou, mãe, você deve ter feito alguma coisa errada lá. E eu fiz mesmo, né? Porque o computador, eu sendo eu, né, gente? Ele salva automaticamente. Eu fiz o favor de clicar no botãozinho de salvar automaticamente e desliguei. Então, eu não salvei aquilo que eu digitei. Gente, você tem que ver a cara da Eunice. Ela fez, né? Mas eu quero que você entenda que se a gente consegue enxergar a ação do Espírito de Deus nas pequenas coisas, a gente consegue ser edificado. E pasme, porque na hora que eu voltei, peguei as minhas folhas e voltei para rever aquilo que eu já tinha feito e aquilo que eu deveria fazer, o texto que eu parei para dar continuidade a esse texto aí, que já tinha passado batido por mim, porque eu digitei ali, né, quando a gente vai fazendo as coisas corriqueiramente. E aí, na hora que eu peguei e olhei Lucas 5, eu falei, uau, eu fiz sem prestar atenção.
E aí o Espírito de Deus foi falando comigo, filha, este é o texto. E eu quero compartilhar com você este texto poderoso da palavra de Deus, que nos diz assim: então eles disseram a Jesus, os discípulos de João frequentemente jejuam e fazem orações, e os discípulos dos fariseus fazem o mesmo, mas os seus discípulos, eles comem e eles bebem. Jesus, porém, lhes disse, será que vocês podem fazer com que os convidados para o casamento jejuem, enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado, e então, naqueles dias, eles vão jejuar. Também lhes contou uma parábola, ninguém tira um pedaço de uma roupa nova para colocar sobre roupa velha, pois se o fizer, rasgará a roupa nova, e além disso, o remendo da roupa nova não combinará com a roupa velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso, o vinho novo romperá os odres, o vinho se derramará e os odres se estragarão. Eu vou ler até aqui, né? Mas esse é um texto que fala a respeito de Jesus sendo arguído sobre o jejum. E Jesus na terra, o Filho do Homem, o Filho de Deus, o Messias, Hamashia, aquele enviado num tempo profético. E a gente percebe que Jesus ele está sendo arguído de uma forma não muito bacana, né? Mas os fariseus eles estão dizendo para ele, por que os meus discípulos jejuam, os discípulos de João Batista jejuam e os seus discípulos comem e bebem? Né? Então as pessoas estão dizendo para Jesus assim, os seus discípulos, os seus filhos, eles são comilões e beberrões? Eles não seguem os padrões? Enquanto nós estamos aqui nos sacrificando, os seus discípulos estão fazendo festa. Então esse é o texto, onde Jesus ele está recebendo uma reprimenda não muito agradável de uma conduta dos seus discípulos e dos seus filhos. E a gente vai trabalhar melhor o texto, mas antes eu quero falar com você a respeito do jejum de uma forma mais pontual. Algumas pessoas, essa é uma frase de John Wesley que me marcou profundamente, algumas pessoas têm exaltado o jejum religioso, elevando-o além das escrituras e da razão, e outras o têm menosprezado por completo. Então, existe aqui uma disparidade, onde o jejum para alguns é importante demais, além do que a Bíblia diz, e para outros o jejum não tem valor algum e por isso não é praticado. Richard Foster, autor da Celebração das Disciplinas Espirituais, que a gente tem falado sistematicamente aqui a respeito deste livro, ele aponta que de 1861 a 1954, perceba que este é um período de quase 100 anos, são 93, né? 93 anos. Nós não encontramos um único livro publicado sobre jejum. Você pensa na falta de valorização e de importância que o jejum perdeu, onde por mais de 100 anos nenhum tipo de livro é publicado falando a respeito do jejum. Os motivos seriam um repúdio ao tempo das penitências, das indulgências, né, que a igreja trouxe de uma forma muito forte, muito marcante. Você precisa fazer isso, você precisa fazer isso, aquilo. Hoje a gente tinha aqueles negócios de autoflagelação, né? Gente, isso existiu, isso foi marcante na vida da igreja, né? Então, assim, um repúdio a tudo isso, né? As indulgências, que não tinham fundamentação bíblica, né? Mas eles possuíam um nível de controle, uma igreja que deseja controlar o outro, por isso ela dita normas. E nós repudiamos isso também, porque nós entendemos que a igreja de Cristo, ela precisa ser uma igreja que caminha por base na revelação. Ou seja, eu e você somos responsáveis por receber de Deus revelação e entendimento a respeito da nossa conduta de vida e de fé. Precisa ser assim, né? E então a igreja, durante muito tempo, ela trabalhou com controle e o estabelecimento de uma sociedade que cultua o corpo perfeito. Né, gente? Hoje, eu acho que isso, eu não preciso entrar muito nessa situação, porque isso é muito claro hoje em dia. O culto ao corpo perfeito, com disciplina nas refeições, regularidade nas academias, mas não possui o mesmo equilíbrio na vida com Deus, na vida em família e na vida da igreja. E aí a gente bate no peito para dizer que a gente é disciplinado, porque a gente vai na academia todo dia,
porque a gente faz refeições regulares, eu não estou dizendo que você não seja, mas o quanto do mesmo equilíbrio nós temos na nossa vida com Deus, na nossa meditação diária, né? No nosso tempo de jejum, de consagração, de ouvirmos Deus. Quanto disciplinados nós somos. Então, nós estamos mergulhados na religião do bem-estar, onde nós não queremos nos incomodar com nenhuma ideia de fome ou de autonegação. Pastor, que trem é esse? A gente tem que passar fome. Né? Porque o jejum, se tem uma coisa que o jejum traz, é o quê, gente? Fome. E aí eu quero perguntar para você, você tem fome de quê? Eu creio que esse é o ponto principal da nossa vida de jejum. Você tem fome de quê? Eu tenho fome de quê? Né? A nossa pergunta principal. Na Bíblia, o jejum refere-se à abstenção de alimentos para finalidades espirituais. E aí eu quero que você entenda que jejum, ele não é greve de fome, o jejum, ele não é dieta, e o jejum também não é propósito. Né? Algumas pessoas aqui da igreja fizeram um propósito, né? Não vou falar nomes, alguns vocês vão identificar aí, porque a galerinha sabe, mas é o particular de cada um, né? Mas tem gente que fez um propósito de não tomar café. Eu não tomo café. Por quê? Porque a pessoa gosta muito do café, e ela fez um propósito com Deus. Isso é jejum, gente? Não, isso é propósito. Tem peso espiritual? Sim, mas não é jejum. Daniel, durante 21 dias... Diz a Bíblia que ele se absteve de comer os manjares do rei. Ele decidiu não se alimentar das iguarias que o rei se alimentava. E outra coisa que eu tenho aprendido lendo sobre jejum, eu quero que você entenda que muito daquilo que eu vou compartilhar com você hoje veio através das minhas leituras, né, dos vídeos que nós ouvimos, né, Eunice? Pastor Luciano Subirá, o pastor Paulo Borges Júnior. Meu Deus, eu vou encaminhar nos grupos da igreja para que você ouça as ministrações, porque é importante que você entenda isso. Porque nós estamos vivendo um tempo profético. Eu quero falar isso de novo com você, porque eu quero que você saia daqui entendendo isso. Nós estamos vivendo um tempo profético propício para o jejum. Enquanto igreja de Cristo, nós estamos sendo convocados, chamados a esse tempo chamado jejum, a este tempo chamado consagração. Veja que Moisés, o legislador, jejuou. Davi, o rei, jejuou. Elias, o profeta, jejuou. Esther, a rainha, jejuou. Daniel, o vidente, jejuou. Ana, a profetisa. Paulo, o apóstolo. Jesus, o Filho encarnado de Deus. E todos eles jejuaram. E aí fica a nossa pergunta. Nós não devemos jejuar por quê? Se todos eles, homens e mulheres cheios do Espírito de Deus, que marcaram uma geração, cumpriram um propósito sobre a terra, eles foram dados ao jejum. É o jejum um mandamento? Eu acho que é algo importante da gente se perguntar e da gente pontuar. No Sermão do Monte, Jesus disse assim, quando jejuardes. Jesus não disse, você tem que jejuar. Jesus disse, quando jejuardes. A palavra quando, então, as palavras de Jesus, elas não constituem um mandamento, mas eles denunciam uma expectativa do coração de Jesus. Porque quando ele está dizendo quando que a gente diz quando, gente? Quando a gente tem uma expectativa de que aquilo seja feito. E Jesus, ele está dizendo isso. E por que Jesus teria uma expectativa de que eu e você, enquanto igreja, nos dessemos a essa disciplina espiritual chamada jejum? Porque Jesus sabe que o jejum não muda o coração de Deus, mas Jesus muda a mim, o jejum muda a mim e a você. Entenda isso. O jejum, ele não é algo que nós utilizamos como uma fonte de manipulação para com Deus, uma fonte de barganha, aonde eu vou jejuar e tirar alguns tipos de alimentos, de alimentação, tirar uma alimentação para que Deus se agrade da minha vida, para que Deus me ache mais santa, mais parecida com Ele, para que Deus me considere uma pessoa mais espiritual e para que Deus faça algumas coisas que o meu coração deseje. Isso não funciona para com Deus. Isso se chama troca, barganha, manipulação. E Deus não funciona assim, querido. Mas o jejum, ele tem uma única finalidade: transformar o meu e o seu coração. Nos amoldar segundo o caráter de Deus, segundo a vontade de Deus.
E aí sim, né, fazendo esse contraponto aqui do jejum, a gente vai mergulhar no texto de Lucas, aonde Jesus nos mostra que ele está sendo questionado sobre o jejum, como eu disse para você, né? Eles fazem aquela perguntinha básica: por que os seus discípulos eles não jejuam e os outros discípulos jejuam e o noivo? E a resposta de Jesus é: porque o noivo está na terra. Jesus ele está respondendo essa pergunta dizendo assim: olha, vocês precisam entender este tempo profético. Você pensa em toda uma estrutura religiosa, em toda uma religião que clamava e que dizia: nós esperamos o Messias, nós aguardamos o Messias. Diante, Sueli, da presença do Messias, o Messias na terra, ele está ali diante daqueles homens, julgados como homens de Deus, sabe, como homens e mulheres que eram marcados como referenciais para a sua geração de santidade, de vida de religião, enfim. Mas estes homens, diante da presença do Messias, que eles clamavam tanto, que eles ensinavam tanto, que eles pregavam tanto, eles não tiveram a capacidade de reconhecer o seu tempo profético. E eles se pegaram o quê? Em ritos, normas e regras, apontando para uma vida de religião, distorcendo uma vida de revelação e relacionamento com Deus. E como nós facilmente podemos nos perder neste lugar. Eu digo isso para você com muito temor no meu coração, porque eu tenho visto o Espírito de Deus fazer algo esses dias. E eu tenho pedido a Deus: Senhor, nos dá uma sensibilidade para compreender esse tempo, para que a gente possa, de fato, viver esse tempo de jejum como um tempo de consagração, de voltarmos a alguns lugares tão necessários. Necessários para quem? Necessários para mim e para você. Só de estudar sobre o jejum, Luiz, esses dias, só de ler a palavra, eu tenho percebido tantas coisas em meu coração, tenho compartilhado isso com meu esposo, que precisam ser colocadas nos seus devidos lugares, que precisam voltar. A última vez que eu ministrei, que eu falei isso para vocês, né? Falando de um tempo que eu estava lá em Juiz de Fora, que eu saía tão cedo para buscar a presença de Deus. Não tinha cansaço, não tinha enfado, não tinha canseira, não tinha... Só tinha sede e fome pela presença de Deus. Por isso eu quero perguntar para você de novo, Igreja de Cristo, do que você tem fome? Qual é a fome que está no teu coração? Porque a fome que está no meu e no seu coração vai nortear as nossas escolhas. E a gente se justifica muito fácil, porque a gente disse que a gente não pode jejuar, e nós temos muitas justificativas para não jejuar. A gente toma remédio, a gente tem um dia excessivo de trabalho, a gente é muito bom nisso. E a gente vai se perdendo de um chamado de Deus, se Deus tem chamado a sua igreja nesses dias, para estar neste lugar onde Ele é o Senhor. Ele precisa ser o Senhor. E isso precisa ser restaurado no meu e no seu espírito. O jejum vai nos ajudar a isso. O jejum vai tirar de mim e de você, sabe, essa agitação tão presente do lado de fora, para que as coisas se aquietem do lado de dentro. Acho que foi no final do ano passado, nós fizemos um jejum de 3 dias, né? A Eunice participou e mais algumas discípulas. O jejum de Esther, eu faço pelo menos umas 2 vezes no ano, eu costumo fazer esse jejum de Esther. E assim, foi tão interessante, tão poderoso. Eu lembro que no último dia, a Eunice trabalhou todos os dias. O Robinho estava viajando e ela estava feliz porque o Robinho estava viajando. Não porque o Robinho estava viajando, né? Que não tinha que fazer almoço, enfim. Mas ela disse para mim assim: pastor, eu estou trabalhando todo dia, mas eu estou numa energia. E no último dia ela disse assim: se tiver que continuar, eu continuo. Depois de 3 dias tomando água. Por quê? Porque o mundo espiritual ele vai tomando uma proporção ao nosso redor que só quem jejua entende. E ele faz silenciar e calar as vozes que estão ao nosso redor. Queridos, quantos de nós, quantos de vocês que estão aqui hoje me ouvindo, têm passado e vivido lutas difíceis? Hoje eu cheguei e estava compartilhando com uma irmã ali na porta da igreja.
uma luta que a família tem vivido, e eu fiquei pensando, uau, essa semana eu vou jejuar por isso. E disse para ela, eu vou pedir uma palavra de Deus, se Deus falar comigo, vai lá, eu vou lá. Você entende? O jejum, ele existe para isso, sabe? Para que as coisas sejam transformadas ao nosso redor. Ele também é uma arma de guerra, mas ele é uma arma de uma guerra interior que está travada dentro de mim e dentro de você. Por isso a igreja precisa acordar para este tempo profético, porque você vai concordar comigo. Perceba, quantos de nós temos vivido nesses dias ataques na nossa mente? Quantos de nós temos vivido nesses dias dispersões, falta de entendimento? Uma conversa que não funciona. Um falando do outro, um julgando o outro de uma forma precipitada. Nós somos tão bons, tão rápidos e tão hábeis em dizer que o outro está errado, mas nós temos tanta dificuldade de olhar para nós mesmos. Se eu estiver errada, você pode se levantar aí e dizer, você está errada, pastor. Mas o quanto essas guerras espirituais, elas estão latentes hoje nos nossos dias. Quanta confusão na mente, quanto disse-me disse. Quanta insatisfação. Enquanto eu preparava essa palavra, o Espírito de Deus me disse, filha, quanta insatisfação tem havido nas nossas reuniões solenes, nos nossos cultos. Sabe o que Deus me disse? Deus me disse que muitas vezes nós sentamos nessas cadeiras e nós nos tornamos insatisfeitos. E nós começamos a dizer que a igreja não está bem, quando na realidade quem não está bem somos nós. E aquilo que está dentro de nós, nós manifestamos para fora. E nós culpamos a igreja, porque nós não temos a sensibilidade de entender, de discernir, que na realidade Deus está nos chamando para um tempo de consagração, onde nós seremos transformados. Onde eu e você precisamos de transformação. Onde eu e você, de repente, essa sua insatisfação, querido, é uma fome por mais dele. A religião não sacia a nossa fome. Os nossos cultos celebrativos, onde nós temos momentos que ouvimos a palavra, que celebramos juntos, eles não saciam a nossa fome. Você precisa saciar a sua fome na fonte, chamada Jesus Cristo. Ele é a fonte que nos sacia. Ele é a fonte que nos direciona. Mas então, voltando aqui para o texto, né? Eu já saí dele. Mas quando nós não discernirmos os tempos, e aqui Jesus está falando sobre o discernimento do tempo, porque ele está dizendo assim, vai haver um tempo em que o noivo, Jesus, ele vai ser retirado, e quando ele for retirado, os meus discípulos vão jejuar. Mas agora o noivo está aqui, é tempo de celebrar. Gente, houve um tempo de muita celebração neste lugar físico aqui, amém? Você já viu isso acontecer? Quantos de vocês viram? Um tempo de muita celebração. Isso é fantástico. Um tempo onde Deus fez coisas extraordinárias na nossa vida e nos fez dançar e celebrar e festejar com muita energia, com muita alegria, pela novidade que o Espírito Santo de Deus trouxe para nós. E eu quero que você receba nessa noite e entenda que isso é real. Isso é real, isso foi um tempo que aconteceu. Mas quando nós vivemos de tempos passados, nós queremos criar ritos para cobrir aquilo que a Bíblia chama da nudez. E aí, de repente, a gente já não está tão bem assim. De repente, a nossa vida se tornou uma vida religiosa. Nós não conseguimos celebrar mais, nós precisamos chorar, vestir o pano de saco de cinza. O texto fala das vestes, né? O texto de João, ele vai falar sobre as vestes de Lucas, que nós acabamos de ler. Né? Ele diz que no verso, a partir do verso 36, se ninguém tira um pedaço de veste nova e põe em veste velha, pois rasgará a nova e o remendo da nova não se ajustará à velha. Jesus está dizendo assim, ó, não dá para fazer remendo. Não dá para a gente ficar sonhando com um tempo que já foi, querer vestir uma roupa que já não nos serve mais. Não funciona assim. Nós precisamos de vestes novas. Nós precisamos ser transformados segundo a ação do Espírito de Deus. Por isso eu quero que você entenda que nós estamos vivendo um tempo profético chamado jejum, quebrantamento, humilhação,
consagração, voltarmos à essência da adoração ao Pai. Tem um cântico que fala sobre isso, né? Estou voltando à essência da adoração. Quantos de nós perdemos isso? Se aquilo que nós fazemos se tornou uma vida de religião, e os fariseus, eles jejuavam 2 vezes por semana, deixa eu falar para você. 2 vezes por semana, durante toda uma vida, era jejum. Só que o dia que eles estavam diante de Jesus, a promessa do céu sobre eles, meu Deus, eles não perceberam, eles não viram e não reconheceram o Filho de Deus. 2 vezes por semana, jejuando e se consagrando, mas não tiveram a capacidade de reconhecer a Jesus. E aí talvez você esteja se perguntando, como assim, Érica, por quê? Porque eles cumpriam um rito, eles faziam por fazer, mas eles não tinham a capacidade de discernir atrás do rito o coração, a revelação e a presença de Deus. É tempo de nós voltarmos. E eu quero te perguntar de novo, você tem fome de quê? E aí é fácil, quando as coisas não estão indo tão bem do jeito que a gente imaginava, a gente forçar algumas situações porque nós queremos resultados. Como que a gente força situações, né? Vamos fazer fluir o que não quer fluir. Vamos gerar na carne. Abraão gerou na carne. Abraão, jejuou, mas gerou na carne. Vamos controlar, vamos manipular, vamos nos vestir de santos. Quando, na realidade, a santidade está muito distante de nós. Eu quero que você entenda que, eu não sei você, querido, mas dentro de mim existe um choro que não quer parar. Um choro por um tempo que precisa ser gerado. E Deus está sacudindo a terra. E que você tenha olhos para ver isso e ouvidos para ouvir. Porque quando Deus mexe com toda a terra e Ele sacode toda a terra, Ele faz isso porque Ele quer gerar um novo. E às vezes nós queremos voltar a um tempo que já conhecemos. Larga a mão disso. Entre numa vida de jejum, oração e adoração. E receba o novo de Deus. Esquece o que passou. Esquece as práticas que você já teve. Deixa o Espírito de Deus te conduzir a um tempo novo. Eu disse para vocês que tem um tempo que nós estamos estudando sobre jejum. Mais de mês, né, Eunice? Que a gente tem conversado. E ontem, a Eunice me mandou uma ministração do Luciano Subirá. E outros pastores amigos que nós temos ouvido na internet, cara, todo mundo falando sobre jejum. Meu marido teve um bate-papo com o Bispo Mano online esses dias, e o Bispo Mano disse para ele assim, Cadu, Deus está fazendo uma doideira na terra, chamado jejum e consagração. Aí o pastor disse para ele assim, o bispo, minha mulher está falando isso aqui em casa. A gente não tinha conversado com o bispo, eu não tinha ouvido o Luciano Subirá, não tinha ouvido ninguém. Por que eu estou te contando isso? Porque é o Espírito de Deus soprando dos 4 cantos da terra aquilo que Ele quer fazer. E Ele está soprando numa cidade chamada Moriaé. Entende? E eu e você somos convidados a participar deste movimento de santidade. Eu estou falando com você dos fariseus, mas eu quero que você entenda que John Wesley, vocês sabem quem é John Wesley, gente? Quem era, né? Porque já morreu, né? Bonito, um homem bonito, né? Tinha um nariz assim, né? Avantajado, né? Uma figura, de vez em quando, nos nossos encontros, a gente bota a fotinha dele, só Jesus na causa. Ele era casado, né, meu bem? Casou, gente, aleluia, né? Enfim, John Wesley, o fundador, né, ele não fundou a igreja metodista, mas ele fundou um movimento, que depois se tornou uma igreja. John Wesley, qualquer pregador que você for ouvir por aí que fala sobre avivamento, ele vai falar sobre John Wesley. Ele fala sobre aquilo que a igreja metodista às vezes não conhece, meu Deus. Mas para ser discípulo de John Wesley, para caminhar com John Wesley, a pessoa precisava jejuar 2 vezes por semana. Aí ele dizia assim, os fariseus jejuavam segunda e quarta, a gente vai jejuar terça e quinta para não ficar igual o fariseu. Ele falava isso, gente.
Mas para caminhar com João Wesley, tinha que jejuar 2 vezes na semana. Deixa eu te perguntar, qual foi a última vez que você jejuou? Não precisa responder para mim, responde para você. Qual foi a última vez? Que experiência você teve com esse processo de Deus chamado jejum? Aí deixa eu te fazer outra pergunta. Tem situações na sua vida que você precisa de resposta? Você já está santinho, santinho? Preparado? Se bobear, ó, sobe direto? É assim? Ou tem coisa para consertar ainda? E aí a gente chora. Tem gente falando muita, meu Deus, né? Mas, enfim. Aí a gente chora, a gente reclama. A gente reclama da igreja, a gente reclama do pastor, a gente reclama da pastora, misericórdia. A gente reclama de tudo. Mas a gente não ora, a gente não jejua. A gente não faz um movimento em direção ao céu. Eu e você precisamos fazer um movimento em convergência àquilo que o céu tem feito. E eu quero declarar mais uma vez para você, vou falar até que você se canse. Nós estamos vivendo um tempo necessário, um tempo profético, onde o jejum é uma necessidade da igreja de Cristo. Um tempo de voltarmos à essência do coração de Deus. Um tempo de pararmos de brincar de ser igreja. Um tempo de não nos saciarmos mais com manifestações culticas, com programações, mas um tempo onde eu e você entremos no nosso quarto e nós tenhamos a capacidade de chorar. E de ter fome por aquilo que pode nos transformar, que é a presença de Deus. Quanto você tem fome pela presença de Deus? Quanto a presença de Deus é importante para mim e para você? Enfim, nunca foi sobre não jejuar. Quando Jesus ele responde, no texto de Lucas, e ele diz, o noivo está presente, mas vai chegar um tempo que o noivo vai ser retirado e aí vocês jejuarão. Jesus nunca disse sobre não jejuar. Mas Jesus disse sobre viver para ouvi-lo e para obedecê-lo. Ele está falando sobre entender o movimento profético. Eles estavam diante de Cristo e não conseguiam ouvir a Cristo. O quanto você tem exposto seu coração diante da presença de Deus e o quanto você de fato tem ouvido Deus. A gente é muito bom de pegar os versículos que podem dar razão àquilo que nós queremos que tenha razão e justificar as nossas atitudes. Mas nós somos muito rasos e infantis em nos arrependermos de fato e jejuarmos por uma mudança interior. Esses dias, falei para vocês que essa palavra do jejum tem mexido muito comigo. E esses dias eu estava... Não vou contar a situação, né, para não expor ninguém, mas eu estava conversando com a Geizinha, né, Geizinha? Ela marcou de bater um papo, e nós sentamos para bater um papo. E foi muito legal. E ela compartilhando algumas coisas do coração dela. Todo mundo sabe que eles estão indo. Já estão naquele clima de despedida. E ela trouxe algumas questões. E num determinado momento, a Geisa compartilhou comigo algo que é uma necessidade da família. E ela trouxe aquela situação de necessidade, eu ouvi aquilo. Gente, pelo amor de Deus, vocês não têm noção. Eu ouvi aquela situação dela e ela disse assim, pastora, porque Deus falou comigo. E a primeira coisa que eu disse para ela, se Deus falou com você, eu não tenho nada para falar. Deus já falou, quem sou eu para tentar consertar aquilo que Deus falou, né? Foi a minha primeira resposta para ela, mas depois eu comecei a conjecturar e eu até trouxe alguns versículos, não foi assim, Geise? Eu até trouxe alguns versículos. E, de repente, eu parei, e ela começou a falar, e eu parei, e o Espírito de Deus falou comigo, ó o que você está fazendo. Eu falei, amém, Senhor, fiquei quieta. Eu cheguei em casa, falei com meu esposo, falei, meu bem, eu preciso voltar para alguns lugares. Essa experiência me marcou muito, porque, numa conversa com ela, Deus me fez lembrar de uma radicalidade que eu vivi, mas que eu estava saindo desse lugar. Como foi bonito ver isso na Geisa. E eu saí dali falando assim, eles vão voar.
Porque todas as vezes que a gente decide andar na radicalidade com Cristo, não tem como dar ruim, gente. Não tem como dar ruim. Mas a vida dela, do Juninho também, eu falei para ela assim, qual que é a posição do Juninho? Ela falou a mesma. Eu falei, que bonito. Que bonito. Mas eu quero que você entenda que a santidade, a expressão da santidade do outro, precisa nos fazer, e me fez lembrar, de uma expressão de santidade que eu vivi e que precisava ser restaurada em mim. Que precisa ser restaurado em você. Só de estudar sobre o jejum, eu já comecei a perceber algumas coisas em mim. Eu não estou falando dos outros, porque eu não tenho nada a ver com a vida dos outros. Eu estou falando de mim. O jejum precisa ser a expressão de um povo que ama a Deus. E que por isso decide ir para Ele com fome da sua presença. E Jesus tinha fome. Eu quero fechar com você, meu tempo está acabando. Mas eu quero fechar com você com um texto incrível, que me marcou demais também esses dias, de João 4. Pega aí para a gente, Arthur, por favor. João 4. Olha que incrível esse texto. Para que eu e você entendamos que Jesus, ele tinha uma fome que precisa ser a fome do meu e do seu coração. João 4, a partir do versículo 1. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que... gente, tá certo. Se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia. Jesus está se movimentando e era necessário passar pela região da Samaria. Guarda essa palavra necessário, necessidade. Assim Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó, cansado da viagem. Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia, hora do almoço. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse, dê-me um pouco de água. Pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos, porque eles estavam com fome. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus, como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se davam com os samaritanos. Jesus respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Eu vou até aí. Mas olha a fome e a sede de Jesus. Jesus ele está se deslocando de uma cidade indo para outra. Ele para com uma mulher, a mulher samaritana, uma mulher pecadora que vai tirar água ao meio-dia porque ela não queria se encontrar com ninguém. Ela não queria ser vista. Ela não queria se envolver em relacionamentos. E quantos de nós estamos nos escondendo de relacionamentos? Porque nós fomos feridos por relacionamentos. Esse era o quadro dessa mulher. E Jesus para com essa mulher. Saindo de uma multidão e indo para uma outra multidão, Jesus tem um interesse por uma única mulher pecadora. E ele para com ela ao sol de meio-dia. Os discípulos vão à cidade comprar comida. E ele pede água porque ele estava com sede por causa da viagem. Ou seja, é um texto que vai falar sobre água, sobre sede, sobre comida, sobre bebida, sobre fome, sobre necessidade. Sobre todas essas coisas. Isso eu aprendi com o pastor Paulo Borges. Meu Deus, vou mandar para vocês. Que palavra fantástica. E o que acontece com essa mulher é que ela tem um encontro com Jesus, Kátia. E Jesus ministra na vida dela. E por causa dessa ministração, essa mulher sai e toda a cidade de Sicar vem ao encontro de Jesus. Uma manifestação poderosa de toda uma cidade que conhece o Cristo, por causa de uma mulher que teve a sua vida transformada por Ele. E os discípulos que vão à cidade comprar comida, eles voltam
com a comida, mas eles não trazem ninguém. Diz o pastor Paulo Borges, porque eles só foram à cidade por causa da sua necessidade de comer e não pela sua fé. E o mais incrível desse texto, no versículo, deixa eu ver aqui que eu anotei, no versículo 31, ele nos diz assim: neste inteirinho os discípulos lhe rogavam dizendo: mestre, come. Mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Diziam isso então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido que comer? Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Existe uma comida que nos satisfaz, e o pastor Paulo Borges, ele diz de uma forma muito incrível, que o texto termina com toda uma cidade rendida aos pés do Senhor. Uma mulher que conheceu Jesus intimamente, mas no final do texto Jesus não bebe, Jesus não come, mas Jesus se sente satisfeito. Por que ele se sente satisfeito? Porque ele se alimentou de cumprir a vontade do Pai. Que fome existe no teu coração, meu querido? Que fome existe dentro de nós? Se dentro de nós existir uma fome tão grande pela presença de Deus, busca essa fome. Olha para dentro de você. Por que será que a gente está tão satisfeito? Por que será que não existe mais um ardente desejo pela presença de Deus? Por que a gente se satisfaz, Igreja de Cristo, com momentos pequenos, aonde a gente até chora, mas onde isso não tem o peso de uma mudança, que pode transformar toda uma cidade, toda uma geração, por causa da minha e da sua fome pela presença de Deus? Eu creio que Deus quer fazer isso nesses dias. Levantar homens e mulheres que tenham fome por Ele. Deus quer restaurar isso dentro de mim, dentro de você. Eu sou a primeira. Já me expus aqui no altar dizendo para vocês que uma conversa foi capaz de me sacudir e de dizer para mim mesma: Senhor, eu preciso jejuar. Eu preciso me encontrar com o Senhor, eu preciso voltar a alguns lugares, eu preciso de uma vestimenta nova. Não dá para fazer remendo. Chega de remendos. Vamos lançar fora os remendos. Vamos lançar fora os odres velhos, porque o vinho novo de Deus que vem aí, ele não vai se comportar em odres velhos, porque ele vai se derramar. Esse texto do vinho novo e do vinho velho, ele fala sobre dois tipos de vinho. Um que era o suco de uva, né? O vinho novo. Ele ainda não tinha sido fermentado, ele era o suco de uva. Por isso, o odre, ele segurava, ele comportava esse vinho novo. Mas o odre velho, a vestimenta velha, ela nunca vai comportar o odre novo. E o odre novo e o vinho novo nos fala de um tempo novo que Deus quer gerar. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. O novo de Deus leva tempo para ser gestado dentro de nós. Por isso o odre tem que ser novo. Por isso as nossas vestimentas precisam ser novas. Por isso eu e você precisamos nos adequar àquilo que de novo Deus quer fazer a partir de nós. Chega de celebrações vazias, sem sentidos. Chega de tentar trazer e manipular uma presença, sabe? De tentar fazer as coisas acontecerem. Nós precisamos, enquanto igreja, de fato, termos a capacidade de chorar de novo. É só isso que vai mudar a minha e a sua realidade. Vai nos sacudir e vai nos levar um tempo novo sobre a terra. Há um tempo atrás eu recebi uma palavra profética, esses dias, acho que foi a Mileninha que me perguntou: Érica, já deu tempo? Eu disse: deu, filha, 2 anos. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Vem aí o nosso seminário de intercessão, Apóstolo Anselmo. Apóstolo Anselmo é o homem que ministrou essa palavra na minha vida, gente. Meu Deus, vocês não têm noção.
Eu estava no altar e quem me conhece sabe que eu não gosto muito desses negócios de botar a mão na minha cabeça, de palavra. Eu quero ouvir Deus, é eu e Deus tete a tete. O homem veio por trás, botou a mão na minha cabeça. E para que eu ouvisse aquilo que ele queria dizer a respeito da igreja, da minha família, ele começou a falar das coisas do meu coração. Ele falou coisas que eu nunca falei para o meu marido, gente. Eu comecei a ouvir aquilo, José, eu falei assim, só pode ser Deus. Não tem jeito, nunca falei isso para ninguém, está dentro de mim. Nem o diabo sabe, está dentro de mim. Este homem vem ministrar para a gente aqui a respeito de intercessão profética. Mas por que eu estou compartilhando isso com você? Porque ele me entregou uma palavra de 2 anos. Vamos lembrar? 2 anos de um aparente retrocesso. Um aparente retrocesso. Mas Deus me disse assim, filha, fica tranquila. Porque este aparente retrocesso sou eu fazendo. Para levá-los ao cumprimento do meu propósito. Eu tenho um propósito. Isso foi 2 anos atrás. Aí veio pandemia, todo mundo se espalhou. E deixa eu dizer uma coisa para você. Todo mundo se espalhou. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Guarda teu coração. Vamos parar tudo que a gente está fazendo. Vamos entrar para dentro do nosso quarto. Vamos jejuar, vamos ter fome por Ele. Vamos buscar a presença dEle, porque quem restaura todas as coisas é o Senhor. E aí nós começamos a ministrar nesse altar sobre um tempo de avivamento. Talvez você está sentado aí perguntando assim, pastora, que avivamento é esse que você disse? Deixa eu dizer uma coisa para você, não fui eu que disse, foi Deus que disse. Quando Deus fala, Ele cumpre. Agora, estudando sobre jejum, o que nós descobrimos, Eunice? O que nós descobrimos, todos os avivamentos, eles foram precedidos por um tempo onde a igreja jejuou. Deus está chamando a igreja para esse tempo de jejum. Não é a IMV, Deus está bradando entre homens e mulheres espalhados por toda a face da terra. Povo meu, entra para dentro dos seus quartos, tenha fome pela presença de Deus e Deus vai restaurar todas as coisas. Eu estou crendo nisso, amém? Você crê junto comigo? Nós vamos entrar num movimento de jejum. Nós chegamos ali hoje na porta, eu e a Eunice encontramos, já começamos a rir. E ela falou assim para mim, meu Deus, ministrei hoje de manhã, eu já estou querendo entrar num movimento de jejum essa semana. Vou maratonar no jejum. Eu falei para ela, Eunice, estava ouvindo o Luciano Subirá hoje de tarde lá em casa. Caraca, me deu a mesma vontade, vou entrar num movimento de jejum. Vamos maratonar. Sem peso, sem medo. Porque a fome pela presença de Deus tem que ser maior do que a fome pelas coisas que este mundo pode nos dar. Esta é a igreja verdadeira de Cristo. A igreja de Cristo é a igreja que tem fome pela sua presença. É essa igreja que Deus quer despertar nesses dias. Isso é avivamento, queridos. É quando eu e você temos a capacidade de voltarmos para Ele sem máscara, sem medo de se expor, com choro, com vontade, rasgando o nosso coração, sem remendo. Sem remendo. Mas em espírito e em verdade. Dispostos a ouvirmos o Pai. Eu não vou te chamar para o jejum hoje, mas domingo que vem nós vamos. Amém? Domingo que vem a gente tem um encontro nesse lugar. Pastora, eu vou viajar. Você vai ouvir o culto online. E online, onde você estiver, você vai levantar sua mão e você vai dizer, eu me prontifico a jejuar. Né? Nós vamos jejuar 2 semanas. Como assim, pastor? Eu vou ficar 2 semanas sem comer, filho? Uma coisa que eu aprendi com o Luciano Subirá, ele diz várias vezes na ministração, meu jejum, minhas regras. Ele falou isso várias vezes, eu achei fantástico. Eu não vou impor para você o seu jejum, porque jejum não é controle, eu faço o meu, você faz o seu. Você vai receber um cartãozinho, como a gente recebeu das meditações. E no cartãozinho você vai colocar de que forma será o seu jejum. É o seu jejum, não é o meu. Eu sei do meu. O que você vai fazer, pastora? Sou eu e Deus. Você não vai saber. A não ser que Deus me mande falar. Porque não é por imitação, mas é por ouvir o Espírito de Deus e a sua experiência. Você precisa ter a sua experiência. Serão duas semanas de jejum. A primeira semana nós jejuaremos para ouvir Deus a respeito de nós mesmos.
E a segunda semana nós jejuaremos para ouvir Deus a respeito da comunidade, a respeito do outro, dos lugares aonde Ele deseja nos levar. Você pode jejuar uma vez na semana, 2 vezes na semana, você pode tirar uma refeição, você pode tirar todas as refeições, você pode ficar 2 semanas só com água. É problema seu com Deus. É a sua escolha. E aí não tem aquele que jejua mais ou jejua menos, é melhor do que aquele. Não é isso, queridos. É a nossa disposição para ouvirmos Deus. Isso é individual. Deus conhece o seu coração. Manifeste o seu coração a Ele. Ele quer ouvir você. Amém? Queria te convidar a ficar de pé. Nós vamos orar. Se você puder, coloque a mão no seu coração. Feche os seus olhos. Vamos nos consagrar ao Senhor. Vamos ouvir Deus para hoje. Vamos ouvir Deus a nosso respeito. O Espírito de Deus pergunta para mim e para você nessa noite: você tem fome de quê? Do que você tem tido fome? Você pode perguntar para o Espírito de Deus: Senhor, que insatisfação é essa que existe no meu coração? Quem sabe você vai ouvir hoje do Senhor, querido: filho, filha, essa insatisfação sou eu mesmo que estou gerando, porque eu quero levar você a novos níveis. Eu quero levar você a águas mais profundas, a um tempo de profundidade, consagração, onde Ele é o Senhor de todas as coisas. Se você tem fome, apresente a sua fome ao Senhor. A palavra de Deus nos fala sobre um tempo em que o profeta chegou numa casa e ele instruiu uma viúva a que apresentasse vasilhas vazias. Apresente os seus vazios a Deus. Apresente os seus vazios a Deus nessa noite, meu querido e minha querida, em nome de Jesus. Deixa o Espírito Santo de Deus te conduzir num tempo novo, numa atmosfera nova, um novo de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Saciando a sua necessidade e te fazendo discernir e ouvir dEle. Que a maior necessidade que eu e você podemos ter precisa ser pela presença de Deus. Todas as outras coisas serão ajustadas quando Ele for o primeiro. Ele precisa ser o primeiro entre nós. Se Deus está te fazendo lembrar nessa noite de lugares que você perdeu, que você saiu, assim como Ele fez comigo, assim como Ele manifestou na minha própria vida, tenha coragem de se arrepender. Dizer: Senhor, me perdoa. Eu quero voltar para esse lugar chamado radicalidade, onde o Senhor é o primeiro em todas as coisas, em todos os momentos, onde a minha vida é tua, onde eu pertenço ao Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quando a música se esmurece e o resto desaparece, simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar o teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca o Senhor do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus.
Senhor, nós sinceramente, Deus, nessa noite, queremos voltar o nosso coração ao Senhor. Nós queremos declarar diante da Tua presença o quão importante o Senhor é para nós, Deus. Quanto nós amamos a Tua presença, o quão cara é a Tua presença para nós, Deus. O quanto valor nós queremos dar àquilo que mais importa, que é a presença do Teu Espírito em nós. Nós podemos viver sem muitas coisas, Deus. Mas nós não podemos viver sem o Senhor. Nós podemos viver um período da nossa vida sem o alimento, mas nós não podemos viver sem o Senhor da nossa vida. O Senhor é o nosso ar que respiramos. O Senhor é a fonte da nossa adoração, da nossa alegria. O Senhor é o equilíbrio que a nossa alma e o nosso espírito precisam. O Senhor é aquele que com uma única palavra ajusta todas as coisas dentro de nós. O Senhor é aquele que nos convence do nosso pecado e nos arranca de uma vida de mornidão, Senhor, para nos dar destino, para nos envolver com o Teu abraço, com as realidades do Teu Espírito, com as revelações de um tempo profético onde estamos vivendo. Por isso nós oramos, Espírito Santo de Deus, abre os nossos olhos, os olhos do nosso entendimento, para que nós percebamos, para que nós ouçamos a Tua voz, para que nós compreendamos nesses dias o que o Teu Espírito tem feito na terra, Senhor. Se nós temos sido tardos de coração, Senhor, se nós temos fechado os nossos olhos para não Te ver e os nossos ouvidos para não Te ouvir, se nós temos andado na obstinação do nosso coração, na programação de uma vida acelerada, Senhor, nos tira deste lugar. Nós clamamos ao Senhor em nome de Jesus. Essa é a minha oração, Senhor. Nos tira de uma vida acelerada, de uma prestação de contas a homens e mulheres, Senhor, e leva os nossos olhos para o alto, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor. O Senhor que fez os céus e a terra. É o Senhor que tem palavras de vida sobre nós. É o Senhor que pode mudar a nossa realidade. É o Senhor que quando abre a sua boca manifesta vida. E do caos o Senhor gera todas as coisas com uma única palavra, com uma única voz. Senhor, o quanto precisamos da Tua voz, Pai. Quanto precisamos da voz do Teu Espírito no nosso interior, nos rasgando, nos ajustando, Senhor, nos trazendo para um novo tempo. Nós nos arrependemos. Nós nos arrependemos nessa noite, Deus, por todo julgamento precipitado sobre nós mesmos, sobre os outros, Deus. Nós nos arrependemos quando tentamos cobrir a nossa nudez, como Adão fez no jardim do Éden, Deus. Nós não queremos folhagens, Deus, para que os homens não vejam a nossa nudez. Mas nós queremos uma vida de sacrifício, Deus, onde o Senhor seja o centro de todas as coisas, Pai. Em nome de Jesus. O rito nunca trará uma vida de sacrifício, mas o rito trará uma vida de cansaço, será enfadonho, será cansativo. Mas o verdadeiro sacrifício é aquele que abre os olhos de Deus, é aquele que manifesta o coração do Pai. A fonte que nós precisamos, que sacia a nossa fome, que nos traz vida, a vida do Espírito de Deus. Nós ansiamos por essa vida. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor complete nessa noite no coração e no espírito da Tua igreja tudo aquilo que eu não consigo comunicar, o Teu Espírito consegue. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, eu oro para que todos, Senhor, em nome de Jesus, Pai, tenham o Seu Espírito despertado nesses dias para o novo de Deus, para este tempo, para esta geração. Nos levanta, nos desperta, nos convence, Espírito de Deus, e nos leva a um compromisso com o Senhor, com a Tua palavra, Deus, com aquilo que de mais caro e de mais valoroso o Senhor quer gerar em nós. Nós nos abrimos para o Teu querer, para a Tua vontade. Nós nos abrimos para o Teu querer e para a Tua vontade. Você que quer, querido, o novo de Deus, você que quer
experimentar isso no seu espírito. Sinaliza isso para Deus de alguma forma. É a sua forma. Não é a minha forma, é a sua forma. Mas abre os seus lábios, sabe? Não flui na minha oração, flui na sua oração. Deus quer o seu coração. O que o Espírito de Deus deseja nesses dias é o seu coração. Érica, eu não sei como fazer isso. Faz do seu jeito, queridos. Deus conhece. Deus conhece não a nossa fala muito preparada, muito bem elaborada, mas Deus conhece quando existe uma fome dentro de nós, uma fome que chama a atenção do Pai, uma fome que chama a atenção do Espírito de Deus, uma fome que gera uma atmosfera nova dentro de nós, que faz tremer o deserto de Cádiz, que muda as realidades espirituais, que arranca a apatia do coração da igreja de Cristo e nos leva ao choro, o choro do arrependimento, e nos leva a uma mudança de vida, e nos leva a um tempo novo, onde a nossa vida é a declaração de que Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele é o Senhor da igreja, Ele é o Senhor dos tempos, Ele é o Senhor das eras. E eu quero que você entenda e que você discina nessa noite que Jesus está preparando a sua igreja nesses dias, porque Ele vai voltar, o noivo vem aí. O nosso noivo vem aí e nós aguardamos, nós somos a noiva dele. Você que é a noiva de Cristo, se prepara, se prepara. O nosso encontro está próximo. Se você já se cansou de ouvir isso, se você nem crê mais no retorno do noivo, porque você já ouviu isso tantas vezes, deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Deus quer restaurar isso no seu espírito essa noite, em nome de Jesus. Nós profetizamos, na autoridade do nome de Jesus, uma convergência com aquilo que o céu tem feito, sendo movido dentro do seu espírito. E nós profetizamos que as realidades do céu vão alcançar o seu coração e o seu espírito nessa noite, em nome de Jesus. Nós profetizamos na autoridade do nome de Jesus o renovo da sua fé, a esperança na volta do noivo, aquele que certamente virá, preparando a sua igreja, aliançando o seu povo. A igreja que sou eu e você, os separados de Cristo, para o encontro poderoso com Ele. Este é o tempo profético que nós estamos vivendo. Em nome de Jesus, um tempo de nos prepararmos, de estarmos com Ele, porque certamente o Senhor virá. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Nós estamos sendo despertados como igreja a respeito das disciplinas espirituais, e nós vamos continuar falando dela, vamos continuar falando